Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai criar um ranking dinâmico aqui no Excel. Mas olha só, não é com tabela dinâmica. Eu quero que você aprenda com funções. Por quê? O objetivo desse vídeo não é fazer você aprender a criar um ranking. É fazer você pensar e utilizar várias funções para você resolver um problema. Aqui na tela agora você está vendo que a gente tem algumas funções que nós vamos utilizar aqui nessa aula. Mas, Natan, para eu saber qual é o maior valor, eu não preciso simplesmente usar a função maior e combinar ali com o número 1, número 2, número 3 para saber o ranking número 1, número 2, número 3. Sim, mas a gente quer fazer uma coisa dinâmica, como por exemplo, eu tenho aqui esse meu gráfico e eu quero que ele fique certinho ali do ranking do maior para o menor. Só que tem mais um problema. Eu quero que mais lá na frente, se eu precisar remover um vendedor ou adicionar um vendedor, esse gráfico ele não simplesmente fique assim, ó. Quando eu vim aqui na análise, eu vou apagar esse vendedor, por exemplo. Apaguei aqui. Na hora que eu vim nele, olha como ele fica. Fica esse espaço vazio. E eu não quero que isso aconteça. Então, o que, que a gente vai fazer? Primeiro ponto, vamos começar dividindo esse vídeo aqui por partes. Na primeira parte, a gente vai criar, primeiramente, aí, fazer o cálculo para trazer o total de cada um dos vendedores. Na segunda parte, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente colocar em ranking. Qual é quem é o maior vendedor, quem é o menor vendedor. E aí a gente vai precisar depois entrar num problema que eu vou te falar dentro dessa segunda parte. Na terceira parte, a gente vai precisar pegar esse ranking e deixar ele automático, deixar ele dinâmico. Ao ponto de, quando eu selecionar os dados aqui para esse gráfico, ele não apareça aqui essa tarjazinha branca, esse espaço branco. Eu quero que ele seja preenchido total, ou seja, nesse caso aqui, essas colunas ficariam do tamanho dessa. Só que, é claro, com o ranking ali do maior para o menor ou do menor para o maior. Caso você queira utilizar aqui do menor para o maior, é só você trocar a função que a gente vai utilizar aqui, o maior, pelo menor. Simplesmente. Então, vamos começar aqui fazendo o seguinte. Vou até apagar esses dados aqui, ó. Vou até te dar um spoiler. Usar a função soma para você trazer aqui o total por cada um desses vendedores. Inclusive, deixa eu só ajeitar aqui essa base. Eu vou trazer esses dados para cá. E a gente simplesmente vai ficar olhando só aqui, ó. Que eu não quero desfazer aqui. Inclusive, essa base é uma base que a gente utilizou em um dos vídeos que a gente aprendeu a criar o template para esse dashboard aqui. E também essa mesma base é do vídeo que a gente criou esse dashboard, o primeiro dashboard. Mas se você quiser ir buscar aí no canal, você pode encontrar. Porém, vamos continuar aqui na nossa questão desse vídeo. O que a gente vai fazer? Aqui, deixa eu arrumar, deixar direitinho aqui, bonitinho, pronto. Eu tenho aqui o vendedor Mariana, Ana, Carlos, Fernanda e aqui eu tinha o João. Inclusive, se a gente fosse começar aqui do padrão, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar do padrão, do início, do zero. Eu vim aqui na base, primeira coisa que a gente já tem que deixar desde o início, certificar. Essa base aqui, ela é uma tabela? Não, ela não é uma tabela. Então, o que, que eu preciso fazer? Transformar ela em uma tabela. O que, que eu posso fazer agora? Ctrl Alt T. Ok? Pronto. E nisso eu venho aqui, estilo da tabela, e vou deixar um estilo padrão, para poder transformar isso aqui numa tabela. Qual que vai ser o nome dessa tabela? Eu vou chamar de vendas. Aqui, ó, vendas. Pronto, aqui em cima eu altero o nome da minha tabela. Pronto, deixei aqui no esquema. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a coluna de vendedores, então Ctrl C, vou vir aqui na análise, inclusive vou deixar esse dashboard para cá, essa base para cá, essa aula vai ficar aqui na frente, para poder a gente conseguir ficar vendo direitinho, ó. Base, análise e aula. Aqui, na análise, a gente vai colar, ó, deixa eu botar aqui novamente, ó, copiar aqui a coluna do vendedor, venho na análise e vou colar aqui esses vendedores. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero saber quais são os vendedores. Se tivesse muitos, eu faria isso. Venho aqui na guia dados, deixo selecionado ainda essa coluna. Na guia dados, eu vou clicar aqui em remover duplicadas. Remover duplicadas. Vou deixar aqui, ó, continuar com a seleção atual e remover. Ok? Ok? Pronto. Esses são os vendedores. Agora, qual é o próximo passo? Saber ali qual que é o valor de cada um deles. Igual, chamo aqui a função soma_sys. Em seguida, vou marcar um intervalo da soma. O intervalo da soma é justamente esse aqui, ó. Valor total, ponto e vírgula. Agora eu quero saber o intervalo do critério. Qual que é esse intervalo de critério, Natan? Onde eu vou pesquisar qual que é o vendedor. E onde que eu sei qual que é o vendedor? Lá na coluna de vendedor. Aqui, ó. Seleciono ela. Vendedor, poderia selecionar, no caso, a coluna inteira assim, ó, e travar ela. Mas nesse caso eu vou selecionar apenas aqui a coluna de acordo com a tabela. Você percebe que fica o nome da tabela que a gente colocou e o nome aqui da coluna específica vendedor. Ponto e vírgula, qual que é o vendedor que eu vou querer trazer agora, o total? Volto aqui na análise e vou marcar aqui o nome Mariana, no caso, o nome que está na O2. Dá um Enter. Eu acho que isso aqui, para poder ficar melhor, para a gente ficar sempre aqui no cantinho, eu vou arrastar esses valores todos aqui, na verdade. Eu vou trazer aqui uma grande parte daqui. Eu vou selecionar Shift e arrastar para cá.
Aí já fica melhor pra gente. Eu dar um zoom aqui, venho aqui pro ladinho, vou adicionar mais colunas, só pra gente ficar apenas com essa visão. Na A. Pronto. Agora é só clicar e arrastar pra baixo e eu vou trazer o total de todo mundo. Aí quando eu for criar o gráfico, olha como o gráfico vai sair, ó. Alt F1 vai sair desse jeito. Só que não é assim que eu quero não é assim que eu quero apresentar esse gráfico. Eu quero que ele fique em ordem. Pra gente deixar ele em ordem, agora a gente vai pra segunda parte. Como é que a gente vai fazer isso? Na verdade, isso aqui eu acho que ainda tá na primeira. Mas, enfim, vai estar dividido aqui embaixo direitinho pra você. E o que a gente vai fazer agora? A gente precisa simplesmente colocar do maior para o menor. Como é que a gente vai fazer isso, Nathan? Para esse caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a função maior primeiramente, ó, vou vir aqui, vou digitar. Nessa coluna aqui, eu vou deixar o nome ranking. No caso, uma outra tabela. Vou deixar aqui a receita. Já falou para poder ficar diferente daquele. Aqui vai estar o valor e aqui vai estar o nome do vendedor. Você já vai entender por que eu estou repetindo esses campos aqui. Primeiro, aqui em valor, eu vou digitar igual a maior. Chama a função maior. Finalmente, agora a função em si, que a gente vai utilizar uma nova. Onde que eu vou estar procurando quem é o maior? Vou estar procurando quem é o maior aqui, ó. Nessa minha coluna. Mas, já pensando mais lá na frente, se a gente adicionar novos vendedores, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aumentar aqui. Mas, na verdade, uma forma da gente já deixar automatizado lá para frente é transformar essa lista aqui, aquela Ctrl Alt T, Ctrl Alt T, cria mais uma tabela. Inclusive aqui, eu já vou deixar esse estilo como padrão, eu já vou marcar aqui, pronto. Por que eu fiz isso? Porque se eu adicionar um novo nome aqui, automaticamente ele já busca, ó. E tu percebe que quando eu busco, ele aparece aqui e aparece vazio. Mas eu não quero que apareça vazio mesmo que tenha um novo vendedor, mas ele não tem nada de receita. Então, eu transformei isso aqui numa tabela que eu vou chamar de vendedor. No caso, receita, underline, vendedor. Pronto. Aqui eu posso muito bem já fazer algum gráfico bacana, direitinho e tal. Se eu adicionar novos dados, ele vai ir para baixo, inclusive. Tu pode utilizar isso aqui como uma lista suspensa para impedir que tenham nomes aqui errados, nomes diferentes. Entendeu? Porque, primeiro, você vai adicionar o nome do vendedor aqui. E depois você vai começar a preencher ele na base. Do contrário, faz aquele esquema lá do remover duplicadas e cola ali, tudo direitinho. Agora eu volto na análise novamente. Vou digitar aqui igual, maior, e eu vou marcar aqui a coluna da receita. Por que eu fiz isso? Por que eu simplesmente coloquei uma tabela? Tu percebe que esse nome aqui, não sei se você já sabe, mas esse nome ele referencia um intervalo. Todas as vezes que eu aumentar ou diminuir esse intervalo, ele vai manter ali dentro. Justamente para eu não precisar ter que estar clicando e arrastando novamente e arrumando direitinho todas as vezes. Aqui já deixa automatizado que esse intervalo aqui, conforme ele cresce, ele vai ficando dentro ali de receita, vendedor, receita. E é isso, ó. Vou trazer o maior aqui, só que agora, ó, eu poderia muito bem digitar o número 1. Só que para ser melhor, eu vou chamar a função lim, a função linha. Por que a função linha, Nathan? Se eu selecionar aqui a A1, que é justamente a célula que a gente vai deixar selecionado, o que ele vai trazer? Ele vai trazer o número da linha A1. Vou até aqui fechar o parênteses, dar um Enter e pronto. E aqui eu vou clicar e arrastar para baixo novamente. Inclusive, esse mesmo valor aqui, eu poderia muito bem estar trazendo, deixando aqui dentro dessa tabela. Mas eu não vou deixar, depois eu vou criar uma outra tabela para esse caso aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente preciso, na verdade, não é nem criar uma tabela. Isso aqui é só para te exemplificar. Agora, em si, tu vai perceber que esses valores, de fato, deixar aqui agora moeda, esses valores, de fato, eles estão em ordem. Tanto que se eu mudar isso aqui, ó mudar para cá, tu percebe que ele vai ficar certinho. Só que agora, é claro, o nome do vendedor não está certo. Então, para a gente conseguir trazer o nome do vendedor, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui em vendedor e vai chamar a função proc. No caso, vai ser aqui, a gente vai usar o índice corresp. Chamar aqui um índice. Primeiro o acento ali, ó, índice. O que vai fazer a função índice corresp? O número esse índice aqui, o que ele vai fazer? Ele vai trazer qual que é a linha. A linha que a gente vai trazer ali. A linha ou a coluna, dependendo da nossa seleção. Primeiro ponto, o índice. Qual que é o valor que eu quero retornar aqui? Primeiro ponto, a gente coloca pelo valor que a gente quer retornar. Qual que é o valor que eu quero retornar primeiro? Eu quero retornar o nome aqui do vendedor. Então, eu vou deixar marcado aqui, ó, receita vendedor. Ponto e vírgula. Aí eu preciso saber qual que é o número da linha que está esse vendedor. Mas para eu saber qual que é o número da linha, eu preciso primeiramente descobrir ali um valor, que eu vou pesquisar um valor para poder eu saber qual que é o número da linha. Que dentro dessa coluna aí, ele vai retornar aquela linha. Então, basicamente, a gente selecionou aqui a coluna primeiramente, e agora a gente vai conseguir, vai procurar, vai descobrir uma forma de pegar a linha, e essa linha, eu sei que essa linha é desse vendedor, ou de um número específico,
Então aí eu vou lá naquela linha e eu trago o valor que eu queria, que está dentro dessa coluna que eu acabei de selecionar aqui. Então para isso eu vou chamar a função corresp. A função corresp, ela vai trazer um valor correspondente. Qual é o valor que eu estou procurando aqui? É justamente o valor que está aqui atrás, ó. Ó, na F2. Não tá em cima, por causa que a função está em cima, mas o valor que eu estou procurando é o da F2, que é um número que eu vou pesquisar aqui, ó, nessa coluna. Então, ó, ponto e vírgula, qual que é a matriz procurada? Eu estou procurando aqui. Na receita vendedor, receita. Ponto e vírgula, qual que é o tipo de correspondência? Eu quero exato, quero exatamente ela. Se der erro, ele retorna erro. Mas, para não retornar erro, aqui na frente, ó, eu vou chamar a função se erro. E lá atrás, eu teclo ponto e vírgula, então ele simplesmente vai fazer toda essa função aqui. Você pode revisar aqui agora para você entender novamente. Você vai fazer toda essa função, se retornar erro, então, ponto e vírgula, eu quero que me retorne vazio. Aí eu fecho parênteses, dou um enter. Eita, faltou um parênteses para a gente fechar aqui. Qual que foi o parênteses do índice? E agora, do se erro. Pronto. Na verdade, isso aqui está dentro. Ó. Eu tenho que fechar aqui o índice. E agora sim, aqui no final, o se erro. Eu acabei fechando errado. Novamente. Então, vamos apagar aqui. Como eu coloquei o se erro, aqui eu ainda estou no corresp. Como é que eu fecho o índice? Agora eu estou dentro do índice. Fecho o índice. Então, agora eu estou dentro do se erro. Ó. Falou? Se erro, tu percebe... Como é que eu sei, Nathan? Dentro de que função eu estou? Percebe aqui por baixo. Se eu apagar, ó, vou ficar dentro do índice. Se eu apagar, eu estou dentro do corresp. Aí eu fecho corresp, fecho o índice, ponto e vírgula, vazio, vazio. No caso, aspa dupla. Fecho parênteses, dou um enter. Agora sim, ele me trouxe o João. Ó, clica em RT para baixo, trouxe aqui todos esses valores. Mas aqui que vai vir o pulo do gato. Aqui que está a questão. Nathan, se chegar mais um vendedor ali, e o vendedor, por exemplo, ó, esses valores aqui, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse valor e eu vou colar aqui, ó. Percebe que tá a mesma coisa, né? E na hora que eu coloco aqui, nesse proc V que eu fiz, o índice corresp, ele puxou 2 vezes de Mariana. Por que ele puxou 2 vezes de Mariana? Já que tem 2 valores iguais ali, ó. Era para puxar Ana agora. Por que ele não puxou? Porque justamente na hora que ele faz a primeira busca, ó, cada célula dessa ela faz uma única busca. Então, cada busca dessa aqui ela é única. Então, ela é sempre a primeira. Quando eu pesquisei aqui o valor, esse valor aqui, qual que era o nome que ele retornava, ele buscou primeiramente aqui em cima a Mariana. E no próximo, ele buscou novamente primeiro quem? A Mariana. Ele não passou para o segundo. Então, como é que eu faço para diferenciar isso? Para isso, a gente vai fazer aqui uma função auxiliar. Eu vou até dar um maisinho aqui. A gente vai fazer uma função auxiliar. Vou trazer isso aqui. Esse gráfico eu vou apagar por hora. A gente vai fazer uma função auxiliar para dividir isso. E como a gente pode estar chamando essa coluna? Vou chamar ela de desempate. Para poder desempatar aqui quem está igual. Como é que eu vou fazer esse desempate, Nathan? Eu vou simplesmente aqui nessa célula, eu vou digitar igual. Vou pegar aqui a C2, que no caso está com o nome de receita. E em seguida, eu vou somar aqui da multiplicação dessa função lin. Eu vou pegar aqui do lado mesmo, ó, esse vendedor aqui, que a gente poderia dizer que era B2, a célula B2. Então, ele vai retornar, você sabe agora, um número 2, que é da linha 2. E eu vou multiplicar por 0,001, só para dar ali um tchan. O que ele vai fazer isso aqui? Vai ser simplesmente igual a 2. Depois igual a 3, depois igual a 4, para baixo igual a 5, 6, 7 e assim por diante. Então, isso aqui vai ser a diferença. E você vai ver agora, ó, essa diferença. Nathan não mostrou, porque eu vou personalizar aqui, geral. Ó, você percebe que se eu pegar esse valor e dar um Ctrl Z aqui, ó, Ctrl C, tu percebe que esse está 52 e esse está 53. Ou seja, a diferença dele é mínima. Mas, Nathan, nesse caso aqui, ó, a Ana, ela ficou maior que a Mariana, mas não importa. Se tiver algo depois, um critério de desempate, tanto faz. Nesse caso aqui, a gente só quer deixar diferente. Eu poderia muito bem adicionar mais um 0 aqui para ficar mais ousado ainda. Ó. Eu deixo o geral aqui e pronto. Ó. Com mais, para não interferir tanto assim no valor. Ó. Tá lá no 0. Tá 85,02. 85,03. Então aqui eu já tenho o meu critério de desempate. Pronto. Eu consegui agora arrumar isso. O que eu preciso fazer? Arrumar aqui essa minha função. Eu simplesmente vou tirar aqui esse maior dessa coluna que eu tinha marcado e eu vou marcar aqui a coluna do desempate. E dá um enter, pronto. Aí eu vou trazer para cá, ó. Nathan, ele não está achando aqui o valor, justamente porque a gente precisa mudar agora quem ele está pesquisando aqui, ó. Receita vendedor, vou apagar ela e vai trazer aqui, ó. Receita vendedor, desempate. Pronto. Inclusive, agora é só eu
clicar e arrastar para baixo. Pronto. Agora sim, se tiver um empate aqui, ele traz os dois. Mesmo assim, ó. Então, essa aqui a gente encerrou basicamente a segunda parte. A primeira parte é a gente só fazer isso. E a segunda é a gente montar o ranking. Agora, seguinte, tu percebe que se eu vim aqui e criar um gráfico a partir dela, ó. Vou criar aqui o gráfico, pronto. Pô, agora eu vou tirar o Natan daqui. Tirei o Natan, vou até um 0 ali, ó. Não quero que apareça 0 aqui, então o que eu faço? Se erro, isso aqui era para estar vazio, correto? Ó, se erro era para estar vazio. Só que aqui ele encontrou um 0, então aqui também, se ele encontrar aqui um valor igual a 0, ó, se esse valor que ele vai buscar aqui, olha, ó, a gente pode fazer um se diferente aqui. Se esse meu cálculo aqui, ele for igual a 0, aí eu dou um Alt Enter aqui, só pra gente fazer direitinho, ó, vou voltar aqui em cima, ponto e vírgula, Alt Enter. Então, eu quero que ele mostre vazio, se for igual a 0. Se não, eu posso simplesmente copiar esse meu mesmo cálculo aqui, copiei, colo aqui, fecho parênteses, então Enter, pronto. Natan, ainda continua aparecendo 0 aqui, o que eu posso fazer? Aqui nesse caso, eu posso simplesmente, nesse desempate, se esse valor aqui de cima desse vendedor for igual a 0 ou igual a vazio, então eu vou retornar vazio. Se não, eu faço o cálculo. Ou seja, se não tiver nada, ele não vai fazer o cálculo. E aqui ele vai retornar um erro. Aí sim, eu venho aqui, ó, e erro, ponto e vírgula, eu vou retornar vazio. Fecho parênteses, dá um Enter. Pronto. Agora ele colocou um 0 aqui. Ele colocou um 0. O que eu preciso colocar? 0, na verdade. Para poder ficar certinho. Pronto. Inclusive, essa linha aqui, eu posso até apagar ela. Apaguei. Tudo certo. Mas, tu percebe que ele manteve aqui. Ele não apagou essa coluna. E é aqui que está o ponto. Pô, se eu apaguei isso aqui, eu não quero que ele apareça esse espaço. Não quero que ele tenha esse espaço aí. Então, o que eu preciso fazer? Aqui agora, a gente vai entrar numa fase onde vai demorar um pouquinho. Agora que vai vir um game aqui. Agora que a gente vai começar a utilizar algumas funções. Inclusive, vamos até fazer o seguinte, ó. Soma-se. A gente já usou? Já usou. Então, vamos colocar aqui ela com esse verdinho. Maior, já usei. O índice corresp se erro lim, já usei. Então, agora a gente vai começar a utilizar essas funções aqui. Além das que a gente já usou. Como é que a gente vai estar utilizando isso, Natan? Como é que a gente vai conseguir arrumar isso? Primeiro ponto vai ser o seguinte, a gente entender uma função, entender a fórmula que a gente vai criar aqui. E antes da gente começar a fazer isso, vamos fazer uma organização aqui. Esse nome vendedor, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui para vendedor maior. Aqui vai ser o nome vendedor maior. O que vai ter esse nome vendedor maior? Esse cálculo aqui. Aí eu vou trazer aqui valor maior também, para poder ficar igualzinho. Eu simplesmente vou pegar essa fórmula, dar um Ctrl C nela, e eu vou colar aqui. Aí aqui eu venho, deixo no formato de moeda. Pronto. Trouxe ela desse jeito aqui, do jeito que eu queria. Agora eu vou apagar ela. Aí eu trago aqui esse meu outro cálculo e vou trazer para cá para dentro. Pronto. Desempate aqui, só que é claro, eu preciso tirar esse J e trazer para cá, para valor maior. E dou um Enter. Agora dá tudo certo. Natan, eu não entendi o que tu fez aí. Ó, vou dar um Ctrl Z aqui. Vou pegar essa função. Ctrl C. E nisso eu vou colar aqui dentro. Ó, vou até apagar aqui. Vou colar aqui dentro. E eu vou dar um Enter. Mas não vai acontecer nada. Por quê? Porque ela está puxando daqui, ó. Da J2. É justamente esse valor. Esse valor eu não quero que ele esteja aqui. Então o que eu faço? Eu vou simplesmente marcar aqui o valor que está aqui, ó. Percebe, ó, que nessa mesma linha, ó, nessa mesma linha aqui, ou nessa mesma coluna, eu vou pegar a célula acima, ó, setinha para cima. Percebe que aqui está F3 e aqui está valor maior. É justamente esse valor maior que eu quero. Aí ele traz certinho aqui, ó, vendedor maior. Então, esse aqui será o nosso ranking. Quando eu for criar um gráfico, eu seleciono esses dois. Pronto, ele criou um ranking para mim aqui. Ah, e se eu adicionar mais um vendedor? Ele vai adicionar ali, só que é claro, agora ele trouxe com o Natan. O Natan está sem valor. Mas eu não quero que apareça o Natan sem valor. E aqui é justamente aquele ponto. Ó. Se erro, eu quero que ele mostre o vazio. Aqui, ele não está trazendo o vazio. Esse valor aqui não está como vazio, justamente por causa disso aqui. Então, daí nunca vai trazer vazio. Então, para a gente deixar sem esse 0,007, justamente dessa mesma linha que ele multiplicou aqui, o que a gente faz? Nesse soma cis, a gente vai deixar do jeito que está aqui. Mas, aqui no desempate, a gente colocou se era do vendedor, né? Se o vendedor
tivesse vazio. A gente pode muito bem pegar, se aqui, na receita, foi igual a zero. Foi igual a zero, a gente vai retornar vazio, senão não retorna nada. Aí sim, já fica tudo certinho. Por quê? Mas lá na frente, eu quero arrumar esses dados aqui. Se tiver vazio, eu não quero que ele mostre nada. Se tiver vazio aqui, eu não quero que mostre nada. Então, justamente, eu preciso também aqui agora, ó, se aqui na receita ela foi igual a zero, então eu vou mostrar vazio. Se não, eu vou fazer esse cálculo. Então, a gente precisa estar fazendo essas funções justamente para ter esses ajustes. E justamente aqui agora também, ó, se a receita foi igual a zero, então eu quero que fique vazio. Se não, ele pode fazer o cálculo aqui. Aí eu fecho ali o parêntese, dou Enter, pronto. Para não aparecer o nome do Natan aqui. Ele vai continuar com uma nova linha, porque o intervalo aumentou. Mas eu vou já te mostrar como é que a gente vai arrumar isso. É justamente agora que é o ponto. Ó. Vou apagar aqui esses gráficos e pronto. Vou apagar aqui também. Na verdade, eu acho até que eu vou deixar aqui o vendedor e a receita aqui. Nesse caso aqui, foi a função, no caso, vamos dizer assim, o ajuste que a gente precisou fazer para iniciar essa nossa, vamos dizer assim, esse nosso objetivo aqui, esse nosso caminho para a gente conseguir, de fato, criar um ranking que seja automático e dinâmico. Então, agora, vamos para o próximo passo. O primeiro passo vai ser utilizar agora a função desloque, depois função soma produto e depois a função enúmero e a etexto. Essa enúmero e a etexto vai ser para a gente fazer o seguinte, identificar se isso aqui é um número, ou melhor, se isso aqui é texto e se isso aqui é número. Nesse caso vai ser para cá, ó. Se isso aqui é um texto, se isso aqui é um número. Como assim, Natan? Vou digitar aqui igual é texto. Eu vou identificar se isso aqui, posso até marcar essa coluna inteira, ó. Ou eu posso muito bem marcar aqui só essa parte aqui e retornar. Ó, percebe que está tudo verdadeiro. Para você, pode não aparecer assim. Como no caso, ó, na hora que eu digitei 1, ele trouxe de tudo. Ele me disse que tudo é texto. Só que esse daqui não era para ser texto. Então, o que a gente precisa fazer? Arrumar essa função. Eu, em vez de retornar um vazio, vou retornar um zero. Justamente para trazer esse zero aqui. Na hora que eu for arrumar lá no gráfico, não vai aparecer. Por quê? Na hora que eu for fazer a função, ele vai pegar apenas as células que forem verdadeiro. Esse é número, ele for verdadeiro. Ele vai fazer uma passagem lá pelo intervalo e vai ver quem é verdadeiro de número. Justamente, quando ele achar que é verdadeiro o número, também é o mesmo passo que é verdadeiro o texto. No caso, nesse caso aqui é o texto, depois ele vai ver o número. Justamente com essa validação, a gente vai simplesmente só trazer quem de fato tá ok ali. Ah, o Natan tá aqui, eu vou remover ele. Então, na hora que eu for tirar ele daqui, lá do gráfico vai sumir. Se eu tirar aqui o João, lá do gráfico vai sumir. Mas se eu adicionar aqui um novo, ele não vai aparecer ainda, a não ser que ele tenha valor. Se ele não tiver valor, aí ele não vai aparecer. Tá entendendo onde a gente quer chegar? Natan, tô com dúvida nesse negócio aí. Ensina melhor aí. Tô meio perdido. Vai dar uma revisão. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários as tuas dúvidas sobre todo esse vídeo aqui. Meu objetivo aqui é te passar isso. Eu quero que você se instigue a tentar fazer, a tentar melhorar aqui toda essa questão. Mas se você ficar com dúvida, manda uma mensagem, deixa aqui teu comentário. Ou pode ir lá no meu Instagram, me chamar lá no meu Instagram, ou Natan Valente. Natan, fiquei com uma dúvida naquele vídeo ali, pode me tirar? Eu vou lá e te respondo, gravo um videozinho, um áudio até. Mas pode ser que, caso muitos de vocês tenham muitas dúvidas, então quer dizer que eu tô falando como professor. Então daí eu vou regravar esse vídeo aqui para eu tentar te explicar, para eu te explicar da melhor forma possível e de fato você conseguir entender. Agora, continuando, primeiro ponto, eu sei, já entendi aqui como é que funciona a função etexto. Agora, igual é número. Então, eu vou marcar aqui agora, ó. Eu trouxe a mesma coisa. Só quem é verdadeiro, eu iria chamar. Então, aqui a gente tem o primeiro passo. Você entendeu como é que funciona essa função etexto. Então, vamos agora aqui utilizar a função soma produto, já que você entendeu como essas duas funções funcionam. Só que, antes da gente utilizar a função soma produto, eu quero só te falar uma coisa. Primeiro, é que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a função soma produto e dentro dela a gente vai colocar a função etexto multiplicado, ou melhor, somado de um outro valor. Na verdade, vai ser multiplicado mesmo. Somado de um outro valor. Como assim, Natan? Que outro valor? Primeiro, a gente vai digitar aqui igual. E eu vou pegar aqui esse nome João, diferente de vazio. Eu quero saber se o nome João é diferente de vazio. Então, eu vou arrastar aqui até mais ou menos aqui, só para saber o seguinte. Ó, aqui era para retornar falso, porque ele é vazio, aqui está zero. Então, a gente precisa arrumar essa fórmula aqui. No lugar desse zero aqui que a gente tem, ó, vou colocar vazio. Então, tudo bem se aqui não é número ficar verdadeiro. Por quê? Se
Na hora que eu fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu mesmo valor aqui, melhor, esse é número, vou dar o Ctrl X e vou trazer para cá. Vou apagar esse de baixo. Na hora que eu pegar esse valor aqui e multiplicar por esse outro, ele vai retornar 1. Por quê? Verdadeiro é a mesma coisa que 1. Falso é a mesma coisa que 0. Logo, se eu tenho 1 vezes 1, vai ser 1. Mas lá no final, ó, eu vou ter 1 vezes 0. Logo, 1 vezes 0 é 0. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar só essas colunas, só esses dados. Só que isso aqui é uma validação que ele faz linha a linha. No meu caso aqui, eu estou utilizando uma função matricial. Então, ele, no caso, não estou utilizando uma função matricial. É que quando eu seleciono um intervalo maior, mesma coisa que eu digitasse aqui, ó, igual, e marcasse isso. Ele vai retornar todos esses números. Por quê? Porque a natureza aqui da minha versão do Excel sempre retornar assim. Ele já tem por padrão essa parte, essa arquitetura de função matricial. Então daqui ele já vai retornar desse jeito. Mas aqui qual que é o ponto? É que quando eu fazer a análise se aqui é vazio ou não, ele tem que retornar 1 para se for vazio, ou melhor, se não for vazio, e 0 se for vazio, que é justamente falso. Ou seja, ele está dizendo aqui, se isso é diferente de vazio, é. Então, se é diferente, então quer dizer que tem alguma coisa. Então, é verdadeiro. Se não for, é falso. É justamente o que a gente fez aqui. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a função somar. Somar. Tá até engraçado agora. Somar produto. Eu vou simplesmente pegar essa função aqui vezes essa outra função. E vou dar um enter. Pronto. É isso que vai acontecer. Só isso que vai acontecer. Mas é claro, o que eu preciso fazer? Pegar esse valor aqui, que na verdade ele vai ficar assim aqui dentro. Ó. Isso aqui seria para uma primeira etapa que a gente vai fazer. Primeiramente, para o nome do vendedor. Vou até apagar todo mundo aqui. Ó. Vou digitar igual, somar, produto. E eu vou simplesmente pegar essa coluna aqui. Se ela for maior ou igual a vazio, nesse caso aqui diferente. O que ela vai fazer? Vai pegar, vou até colocar isso aqui entre parênteses, melhor. Pego esse intervalo, vou colocar ele entre parênteses. E eu vou multiplicar. Cadê aqui, ó? Multiplicar, vou dar um Alt Enter. Pelo que, Anta? Pelo que tu vai multiplicar? É texto. É texto desse mesmo intervalo. Simplesmente, fecho agora aqui o parênteses do é texto. Fecho o parênteses do soma produto. Dou um Enter. Ele vai me retornar 5. Por quê? Por que ele me retornou 5? Porque ele somou que tem 5 linhas ali. Justamente essas 5 linhas. E é justamente isso. Ele vai simplesmente deslocar essas 5 linhas. Como assim, Nathan, deslocar? Tu não falou de deslocar. Relaxa que a gente já vai chegar lá. Ó. O que eu vou fazer agora? Para eu não ter que fazer essa função aqui novamente, eu vou selecionar todo mundo, dar um Ctrl C. Aqui agora, Ctrl V. E esse é texto aqui, ele vai tornar num. E dou um Enter, pronto. Aqui ele disse que ninguém é número. Por quê? Porque eu preciso desmarcar aqui, ó. Esse vendedor, na verdade, vamos fazer do zero aqui. Igual, somar produto. Qual que é a soma do produto que eu vou fazer? Vou abrir o parênteses aqui e vai ser aqui, ó. O maior valor. Maior ou igual a vazio, nesse caso diferente de vazio. Fecho parênteses. Vou multiplicar Alt Enter aqui pelo número. E em seguida eu marco a mesma coluna aqui. Fecho parênteses novamente, dou um Enter. Pronto, 5 também. Então tá certo, ó. Se aqui tivesse zerado, ó, aqui ainda tá desse jeito. Mas se eu tivesse deixado naquele esquema que eu tinha deixado antes, ó, ainda não mudou. Então tá certinho, nem precisava ter alterado. Tá no esquema ali que é pra ficar. Pronto. Aqui então, a primeira etapa que eu fiz. O que eu te falo agora? Revisa isso, eu quero que você entenda a essência do que eu estou falando aqui. Quero que você entenda como é que eu estou lidando com as funções para poder você depois conseguir replicar isso para outras funções também. É claro que isso aqui está sendo um pouquinho chato. É um pouco chato mesmo, na verdade é muito chato. Só que, a partir do momento que você consegue entender isso aqui, qualquer tipo de fórmula que você for fazer, colocar uma dentro da outra ali, que é justamente esse embolo aqui, de colocar uma dentro da outra, que você não entende. Mas a gente está quase chegando lá. Novamente, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Agora, continuando, o que a gente precisa fazer? Usar a função deslock aqui, ó. Deslock. O que a função deslock vai fazer? Torna uma referência a um intervalo que possui um número específico de linhas e colunas, com base em uma referência especificada. Aqui, o que a gente precisa fazer com isso? Depois eu vou te explicar por que a gente fez tudo isso. O objetivo mais claro do porquê que a gente está fazendo tudo isso. A função deslock, tu vai marcar assim, uma linha de início, e a partir das condições que tu for colocar coluna, linha, aí ele vai deslocar esse intervalo, da linha inicial até a linha final que você definir. Nesse caso, a gente quer definir uma linha final. Como é que eu vou fazer isso aqui? Primeiro ponto é eu marcar qual que vai ser a linha inicial. A linha inicial, para eu saber o nome do vendedor, tá aqui, ó. É a E2. Mas para ficar melhor, isso aqui eu vou colocar o nome, ó, análise. Coloco aqui agora o exclamação. Por quê? Por que esse exclamação, esse análise e exclamação?
que é o nome da nossa planilha. Quando eu vou colocar o nome da planilha dentro da função, eu tenho que colocar a exclamação. O nome da planilha ali, que nesse caso é análise, e a exclamação. Se tiver espaço, aí eu vou ter que colocar análise, espaço, receita, entre aspas, simples, e depois o exclamação ali. Então aqui eu tenho, dentro da análise é 2, o que eu vou ter? Vou até teclar um F4 aqui, para deixar travado esse intervalo, porque ele é o inicial. Então daí, ponto e vírgula, qual que é a linha? A quantidade de linhas que eu vou estar deslocando. Aqui, eu preciso te explicar uma coisa bem importante sobre a função desloque. Por quê? Aqui essas duas primeiras a gente não vai utilizar, que é a linha. Aqui você vai perceber que eu tenho esse argumento linha, depois esse argumento coluna. E por fim, esses que são facultativos, a altura e a largura. E é aqui que vai estar o ponto. Tu vai colocar o seguinte. Então, esse aqui, 0 na linha, 0 na coluna. E aqui na altura, vai marcar aquela função. E eu vou simplesmente fechar o parênteses e vou dar um Enter. E vai me trazer isso aqui, ó. Percebe que rolou bem. Então aqui eu vou clicar e arrastar para o lado para ele fazer o seguinte. Para ele trazer aqui agora esse início do vendedor. Ó, aí tu percebe que ele trouxe para a gente aqui certinho quais são os valores. E é justamente aqui que está o ponto. Agora deixa eu te explicar o porquê que eu coloquei 0 aqui. É assim, a função de desloque ela vai funcionar do seguinte jeito. Primeiro argumento, qual é o valor de origem? Qual que é a célula de origem? Vou ter aqui a célula A1, por exemplo. Aí da A1, eu tenho mais dois argumentos, que é a linha e a coluna. A partir dessa coluna aqui, dessa célula, qual que é a primeira linha que eu vou começar a contagem? Vou lá para a linha 2. Então, A1, 2 e A3. Dessa A3, qual é a coluna que eu vou começar a contagem? Vamos para lá para a linha 4. Então, tá aqui na A1, né? Para a coluna 4, na verdade. Está na A1, então eu vou para A1 não, A3, na verdade. Estou na A3, aí eu quero mudar 4 colunas para o lado. Então, A3, B3, D3, D3. Então, a partir da D3, eu vou começar a contagem. Vou começar aqui a deslocar. Eu desloquei essa linha, essa coluna, e agora a partir daqui eu vou contar. Eu posso deslocar, posso criar um intervalo, que ele me retorne um intervalo de uma altura e de uma largura. Para isso aqui ficar mais claro para ti, ó, aqui eu quero simplesmente localizar, quero que ele me retorne receita aqui, ó, que está na coluna 3 e na linha 5 aqui, ó. Quero que ele me retorne esse 16.000. Mas eu quero que ele comece a partir da 1. Então, eu vou digitar igual, desloque. Qual que é a referência? Vai começar aqui na 1, ponto e vírgula. Quantas linhas? 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Ponto e vírgula. Quantas colunas? 1, 2. Vai deslocar 2 colunas. Ponto e vírgula, qual que é a altura? Aqui eu nem preciso deixar. Caso seja só uma única célula, não preciso deixar. Então eu fecho parênteses e dou um Enter. Pronto, ele retornou para mim com os 16.000. Então, eu quero que ele me retorne, a partir de lá, 2 linhas e 2 colunas. Pronto, ó. Olha o que ele me retornou. É claro que para você pode não estar aparecendo assim, justamente por causa do meu Excel. Natan, eu quero fazer esse teste direitinho com essas funções matriciais. Acessa o Excel online, que lá tu vai conseguir fazer isso. Então, se tu não entendeu agora aqui como é que funciona a função de desloque, revisa novamente. Mas eu tenho um outro vídeo que eu vou te explicar mais passo a passo sobre essa função de desloque. Fica ligado que em breve eu vou trazer para ti. Mas enfim, o que eu preciso fazer aqui agora? Trazer essa função aqui, ó. Trazer essa função. Vou dar um Ctrl C nela aqui inteira. Fazer aqui, ó. Ctrl C. Pronto, tá pronto. Eu vou trazer aqui para dentro de João. Eu vou apagar esse I2 e vou colar ela. Inclusive, eu posso deletar aqui e aumenta. Pronto. Ficou a mesma coisa. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Dou um Ctrl C. Venho aqui dentro dessa função, teclando F2. Apago aqui o J4. Colo. Vou deixar juntinho aqui. Pronto. Agora sim, eu posso até apagar aqui. Agora sim, o nosso game vai começar. Por quê? Agora a gente vai para nossa... Nem sei qual é a etapa que a gente está aqui dentro desse terceiro ponto. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar intervalos aqui dentro dessa planilha. A gente precisa criar intervalos aqui. Na verdade, eu nem precisaria ter colocado esse análise aqui. Eu vou simplesmente deixar... Vou tirar o análise daqui, ó. Não precisava, vou colocar ele. Porque a gente já vai arrumar isso, ó. Vou tirar daqui novamente o análise. Pronto. Porque esse intervalo vai se referir apenas a esse ponto aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa primeira função. Entendeu? Igual. Dou um Ctrl C. Aí eu vou vir aqui na guia Fórmulas. Depois, Gerenciador de Nomes. E aqui dentro, eu vou criar um novo. Aí, aqui antes, tu percebe o seguinte, ó. Receita Vendas, que é o nome daquela... Receita Vendedor, que é o nome da nossa tabela. E Vendas. E tu vai perceber que esse nome aqui
ele referencia esse intervalo. E esse outro nome aqui referencia esse outro intervalo. É justamente o que a gente vai fazer aqui. A gente vai criar um novo. Esse nome aqui vai ser o seguinte. Aqui a gente vai chamar de lista vendedores. Pronto. Aqui nesse refere-se, eu marco uma célula que pode conter uma fórmula e tal, mas eu quero que ele se refira-se, ou seja, a referência dessa função que a gente acabou de criar aqui, ó. Vou até aumentar aqui o tamanho, ó, para você ver. Essa é a função que eu quero que ela referencie. Eu vou clicar em OK. Aqui só vai ter uma situação interessante, na verdade não. Já a gente arrumou aqui, eu já deixei no esquema, não deu erro. E às vezes pode dar um erro se aqui não tiver um se erro. Se tiver algum erro aqui nessa função principal, vai dar erro aqui dentro também. Então, nada que tá aqui, que a gente fez, pode retornar erro. Por isso que eu utilizei a função se erro. Aí agora eu tenho uma lista de vendedores. Então, eu preciso fazer o seguinte, copiar aqui, ó, a lista dos valores. Então, Ctrl C, pronto. Ele fez só os valores. Aí eu volto aqui na fórmulas, gerenciador de nome, novo, e aqui vai ser lista valores. Aqui refere-se a, eu vou apagar esse que está aqui, Ctrl V, colei aquela função e vou digitar OK. E fecho aqui. Pronto. Se eu fizer o seguinte, ó, igual, lista, vai aparecer os dois aqui, lista valores. Ele me retornou quem está na lista de valores. Agora, a gente precisa trazer isso aqui para o gráfico. Agora a gente vai para a última etapa daqui. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos criar um gráfico igual a esse aqui. Aqui, com esse intervalo. Pronto. Eita, que fiz errado aqui. Vai ser assim. Alt F1. Pronto. Eu criou errado ainda. Vamos primeiramente... Na verdade, vamos por esse aqui. Ainda vai dar errado? Não, não vai dar errado. Percebe que o Nathan tá ali, ó. Não era pra estar. Porque ele é o quê? Tá vazio aqui. Mas a gente já fez essas duas colunas justamente pra gente conseguir validar isso. Aqui o que eu vou fazer pra mudar? Eu vou simplesmente clicar com o botão direito do mouse. Depois eu vou vir aqui em selecionar dados. Nesse selecionar dados, essa minha série aqui, eu vou editar ela. Eu vou simplesmente, nesse de valores da série, eu vou digitar o nome da minha planilha, análise. Agora sim que vai ser bom eu colocar o nome da análise. Análise, e aqui eu vou colocar lista valores. Pronto. Percebe aqui que já apareceu, ó. Eu vou apagar. Na verdade, aqui não foi a prévia ainda, valores. Não foi a prévia, valores. OK. Se eu dei OK, ó, tu percebeu que mudou aqui já, ó. Saiu. Saiu um. Mas agora eu preciso arrumar os nomes. Eu vou clicar aqui em editar. E eu vou simplesmente apagar esse intervalo que está aqui. Deixei o análise, o exclamação. Agora, lista vendedores. E vou clicar em OK. OK novamente. Agora, veja a mágica. Vou apagar o Nathan daqui. Não vai mudar em nada. Não mudou em nada. Agora, eu vou adicionar. Eu vou tirar o João. Olha só. Continuou em ordem e tirou o João. Vou tirar aqui a Ana. Olha só. Ah, agora sim o negócio ficou bom. Eu espero que você tenha gostado aqui de como é que eu fiz isso. E essa foi a última etapa. Uma coisa mais fácil para você fazer é vir aqui na guia inserir, escolhe o gráfico que você quer aqui, nesse caso vai ser esse, aqui de coluna. Aí eu venho, botão direito do mouse, selecionar dados. Aí eu venho aqui, clico em adicionar. Posso colocar um nome para a série ou não, mas eu venho aqui, coloco o nome da minha planilha, exclamação, lista, valores. OK, já mostrou os valores. Agora eu venho aqui no outro, editar, análise. Aqui tem que ser igual. Aqui seria intervalo do rótulo. Análise, exclamação, lista, vendedores. Pronto, OK. Trouxe, OK, pronto. Aí quando eu tirar aqui um vendedor, cara, isso aqui, demais, demais, demais. Espero que você tenha chegado até aqui primeiramente, né? Se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo imenso aqui já merece o teu like. Então deixa teu like aí embaixo. Se inscreve no canal para você acompanhar já os próximos vídeos. E claro, se você quer aprender mais sobre o Excel, dominar essa ferramenta, construir dashboards e várias outras coisas com o Express, eu te convido para você conhecer aqui ó, embaixo, clica no link abaixo para conhecer o treinamento Planilha de Express, que é o meu curso de Excel, onde eu vou te ensinar a se tornar um Expert do Excel. Tudo que eu te trago aqui, todos esses conteúdos que eu te trago dentro do meu canal, são conteúdos que todos os materiais estão dentro desse meu treinamento. E claro, lá dentro é muito mais avançado, é muito mais apurado, é mais organizado para você entender melhor como usar o Excel, não só para fazer uma planilhazinha, um relatório, mas para se tornar um expert, trazer resultado, extrair resultados ali e trazer, no caso, pegou aqui aquela base, organizou ela, verificou os problemas, trouxe aqui os problemas, deu a solução e apresentou o que eu quero que você faça. Só que, é claro, tem vários passo a passos para você chegar. O meu objetivo aqui nesse canal é fazer você se tornar um expert do Excel. Então, eu te encontro no próximo vídeo.